Bom, esse é um daqueles vídeos que dói a alma fazer, mas a gente tem que fazer. Muita gente fala aí, não misture futebol com política. E aí eu te pergunto, cara pálida, como não misturar diante de uma notícia como essa? A notícia é que o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, que são dois aí dos presidentes que mais fazem lobby pela volta imediata do futebol. Exatamente, imediata. Eles entendem que o futebol tem que voltar imediatamente, independentemente da situação que o Brasil está vivendo, a situação tenebrosa que o Brasil vive hoje com relação ao número de mortos, o número de casos de coronavírus, isso sem contar que existe subnotificação, então os casos oficiais aí são parte apenas do que tem acontecido no Brasil afora, que até a gente não tem estrutura para apurar tudo isso. Existem várias cidadezinhas sem a menor estrutura, pessoas morrendo dentro de casa sem poder serem atendidas, a situação de fato é calamitosa e nesse cenário o presidente do Vasco e do Flamengo, principalmente do Flamengo, que teve um exemplo na carne, perdeu um funcionário de anos por conta dessa doença, teve agora testado vários funcionários com a doença, inclusive 3 jogadores que não foram revelados os nomes na volta aos treinamentos quando foram testados, e mesmo assim ele quer voltar imediatamente com o futebol. É assim, a gente pode discutir isso, eu sou completamente contra, acho que o futebol tem que voltar na hora que a gente conseguir lidar melhor com isso. A Alemanha é um exemplo de um país que lidou de uma maneira muito diferente dos outros países europeus e que por isso voltou muito antes. A gente não viu a bola rolando na Espanha, na Itália, por mais que isso já esteja começando a se preparar para acontecer, mas vai demorar um bocado ainda porque são países que sofreram mais, mas agora já estão melhorando muito com relação a, por exemplo, o que a gente está vivendo aqui no Brasil. Portanto, nesse momento, para mim assim, é impossível se cogitar a volta de futebol aqui no Brasil, seguindo o exemplo de outros países. Por exemplo, na Argentina, país vizinho nosso, morreram menos de 400 pessoas. No Brasil, morre mais do que isso por dia. Só ontem a gente teve aqui 674 pessoas falecidas. A gente já chegou a 16.792 até a data desse vídeo. Óbitos aí, pelo menos registrados oficialmente, como falei, tem a subnotificação, então são muito mais do que isso e a gente não vai nem saber. Talvez só estudos daqui muitos anos dê a total dimensão de quantas pessoas faleceram por conta do coronavírus aqui no Brasil. E é nesse cenário catastrófico que o Brasil quer voltar. A Argentina, com menos de 400 mortos, não se cogita voltar a futebol por lá. Não cogita essa possibilidade. Portanto, é completamente impensável isso. Então assim, eu sou completamente contra a posição dos presidentes de Flamengo e Vasco e de qualquer outro presidente que seja a favor da volta imediata do futebol no Brasil. Tem que acontecer na hora que tiver que acontecer, na hora que for seguro. Já que o jogador não fala nada, a gente tem que falar. Já que o jogador que é o principal interessado, aquele que vai ter a maior propensão de pegar essa doença, não está falando nada, não está se mexendo, influencia na questão econômica do salário deles, influencia tudo mais, a gente conhece tudo isso, mas a vida é mais importante que 200 mil reais no bolso no final do mês. Esses jogadores, principalmente de Série A, têm condição de se manter minimamente, mesmo com salários atrasados, etc e tal, e se não tiver, deveria ter, porque ganha muito dinheiro. Estou falando de jogador de Série A, entendeu? Então assim, a gente tem que analisar essa coisa de uma maneira mais abrangente. Não dá para se cogitar nesse momento a volta do futebol aqui no país. Mas, caso você discorde, como o presidente do Flamengo, do Vasco, tudo bem, eles têm que fazer lá o seu jogo político para essa questão voltar, conversar com as autoridades, etc e tal. Agora eu te pergunto, que para mim é mais grave do que qualquer coisa. O que o presidente da República, de um país que morreu ontem, 674 pessoas, que já está indo aí para o 3º ministro da Saúde, porque o primeiro não aguentou a pressão porque ouviu a ciência, que é quem de fato lida com isso. O segundo também. E agora ele teve que colocar um militar que nunca trabalhou com saúde para nos dizer como sair dessa pandemia. Um cara que não está preocupado definitivamente com o número de mortos do país, um cara que não está preocupado em apresentar um plano de contenção, um cara que não está preocupado em apresentar absolutamente nada para tirar a gente desse buraco.
que a única coisa que faz é brigar com governadores que estão tentando segurar as pontas. E eu não estou aqui defendendo governadores, tem um monte de governador se aproveitando desse momento para fazer seu nome, entendeu? Não quero entrar nesse aspecto político, mas falando do presidente em si, que está dentro da notícia, se reuniu com os presidentes de clubes hoje, ele deveria mesmo estar se reunindo com o presidente de clubes de futebol, sendo que a gente vive um momento catastrófico no país, não só da questão sanitária do vírus, mas como da questão econômica, pessoas que não receberam ainda esse auxílio. Pessoas que não receberam o auxílio ainda não estão conseguindo receber, está dando nome negado, em análise, não tem dinheiro para pagar o leite para o filho. Tá passando fome em casa e o presidente do país está reunido com o presidente de clube de futebol de Série A. Vai te catar. Até quando a gente vai aguentar isso? Não tem a menor condição, como eu falei. Já que o jogador não fala nada, tem dirigente aí querendo voltar, eu poderia ter uma posição simples aqui. Meu canal é de futebol, então se o futebol voltar, é óbvio, ele vai voltar a ser mais assistido, vou voltar a ter audiência, vou comentar jogo, que era uma delícia fazer aqui, era vídeo que era bastante assistido aqui no canal, vai ser maravilhoso, então bom, não vou falar nada, é o jogador mesmo que está se arriscando, eu tô aqui no meu estúdio, fazendo a minha quarentena, tô em casa, eles que se explodam, mas eu não sou canalha. Eu não sou canalha. Se os jogadores não estão tendo noção do perigo que eles podem correr, se essa volta acontecer da maneira incorreta, na hora incorreta, a gente tem que falar. Tem que falar, a gente que tem essa obrigação, que trabalha com isso, é jornalista, faz parte da mídia convencional ou não, mas se tem um canal que fala para as pessoas que acompanham futebol, que tem um mínimo de influência, a gente tem que se posicionar. Portanto, estaria numa posição que seria muito fácil, que para mim lava as mãos, vamos falar hoje aqui do Mbappé, que pode sair do Paris Saint-Germain e ir para o Barcelona, para o Real Madrid, beleza, você pode falar sobre o que você quiser, mas a gente não pode deixar de tocar nesses assuntos importantes, não pode fingir que não estão acontecendo, fechar os olhos para isso e falar só de futebol de uma maneira que idiotiza as pessoas, porque a gente precisa entender, gente, que o futebol é usado desde sempre é usado pela política para manter as pessoas alienadas. O futebol, a novela, vários produtos culturais fortíssimos do Brasil são utilizados para isso. Só que a gente tem que enxergar, começar a enxergar cada vez mais que o futebol é um reflexo da sociedade, que ele é parte da sociedade e que ele não pode fazer parte de uma idiotização geral, generalizada. Entendeu? Não pode. O mundo acabando e a gente aqui em casa vendo jogo de futebol. Calma, hein? Vamos fazer o futebol voltar quando as coisas começarem a voltar ao normal, é parte disso, entendeu? Enfim, é o que eu penso, quero saber o que vocês pensam, comentem aí o que vocês acharam dessa reunião, o que vocês pensam sobre o presidente, sobre os presidentes do Flamengo e do Vasco, deixem o like se gostou do vídeo, a gente vai se falando, grande abraço!